a escola comportamental. A escola comportamental, ou teoria comportamental, marca uma influência da ciência do comportamento na administração. Ela representa a aplicação da psicologia organizacional à administração. Ela surgiu com Simon, que dá início da teoria das decisões e críticas às teorias clássicas e das relações humanas, iniciando a teoria comportamental. Essa teoria se assenta em novas proposições acerca da motivação humana, notadamente as contribuições de outros teóricos como Gregor, Maslow e Herzberg. O administrador precisava conhecer os mecanismos motivacionais para poder dirigir adequadamente as pessoas. Gregor traça dois extremos, a teoria X e a teoria Y. Outro aspecto importante da teoria comportamental é o processo decisorial. Todo indivíduo é um tomador de decisões. A organização, nesse sentido, é vista como um sistema de decisões. Maslow apresentou a teoria da motivação, segundo a qual as necessidades humanas estão organizadas e dispostas em níveis numa hierarquia de importância e de influência. Necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, afeto, necessidades de estima, status, necessidades de autorrealização. Depois dessa escola, tem também a escola sistêmica. A abordagem sistêmica é uma metodologia que busca conjugar conceitos de diversas ciências a respeito de determinado objeto de pesquisa. É baseada na ideia de que determinado objeto de estudo possui diversas dimensões e facetas que podem ser estudadas e entendidas por diversas ciências, e que conceitos e princípios emanados de diferentes ciências podem ser empregados no estudo e compreensão de determinado fenômeno por determinada ciência. A abordagem sistêmica ela é aplicada na abordagem sistêmica administração e trata de três escolas principais: cibernética e administração, teoria matemática da administração, teoria de sistemas. A cibernética é a ciência um pouco mais nova. Ela foi quando surgiu o primeiro computador, bem como a teoria de sistemas. Cibernética é a ciência da comunicação e do controle, no animal e na máquina. A comunicação é que torna os sistemas integrados e coerentes, e o controle é que regula o seu comportamento. A teoria matemática é aplicada aos problemas administrativos e mais conhecidos como pesquisa operacional. A teoria matemática tem ênfase no processo decisório e procura tratá-lo de modo lógico e racional, através de uma abordagem quantitativa, deslocando a ênfase na ação para a ênfase na decisão que antecede a ação. A teoria geral de sistema, ou TGS, surgiu através do trabalho do biólogo Bertalanffy. Essa teoria, TGS, não busca solucionar problemas ou tentar soluções práticas, mas sim produzir teorias e formulações conceituais que possam criar condições de aplicação na realidade empírica. Na TGS, afirma que as propriedades dos sistemas não podem ser descritas significativamente em termos de seus elementos separados. A compreensão do sistema somente ocorre quando estudamos o sistema globalmente, envolvendo todas as interdependências de suas partes. A escola contingencial ela enfatiza que não há nada de absoluto nas organizações ou na teoria administrativa. Tudo é relativo, tudo depende da abordagem contingencial. Ela explica que existe uma relação funcional entre as condições do ambiente e as técnicas administrativas apropriadas para o alcance eficaz dos objetivos da organização. As variáveis ambientais são variáveis independentes, enquanto as técnicas administrativas são variáveis dependentes dentro de uma relação
funcional. Na realidade, não existe uma causalidade direta entre as variáveis independentes e dependentes, pois o ambiente não causa a ocorrência de técnicas administrativas. A teoria contingencial nasceu a partir de uma série de pesquisas feitas para verificar quais os modelos de estruturas organizacionais mais eficientes em determinados tipos de indústrias. Essas pesquisas e estudos foram bastante contingentes na medida em que procurava compreender e explicar o modo pelo qual as empresas funcionavam em diferentes condições. Essas condições variam de acordo com o ambiente ou contexto que as empresas escolheram como seu domínio de operações, o local onde elas estavam. Elas são ditas de acordo com o seu ambiente externo. Pesquisas foram realizadas sobre as realizações desses modelos de estruturas organizacionais e a eficácia em determinados tipos de indústria. Apontaremos algumas dessas pesquisas que foram feitas. Uma pesquisa de Chandler sobre a estratégia e estrutura organizacional. As organizações passaram por um processo histórico envolvendo 4 fases iniciais distintas: acumulação de recursos, racionalização do uso de recursos, continuação do crescimento, racionalização do uso dos recursos de expansão. Outra pesquisa, que é a pesquisa de Burns e Stalkes, que são sobre as organizações mecânicas e orgânicas. As organizações mecânicas têm como característica a estrutura burocrática organizada a partir de uma minuciosa divisão de trabalho, caracterizada pelos ciclos de atividades rotineiras que se repetiam. Cargos ocupados por especialistas nas respectivas tarefas com atribuições fixas, definidas e delimitadas. Centralização das decisões. Hierarquia de autoridade rígida. Sistema rígido de controle. Sistema simples de comunicação. Predomínio da interação. As organizações orgânicas apresentavam estrutura organizacional flexível e adaptável. Os cargos eram mais continuamente modificados e redefinidos. Descentralização das decisões. Uma hierarquia mais flexível. Amplitude de comando do supervisor e extensa. Uma maior confiabilidade na comunicação informal. E entre outras características, ocorre uma espécie de seleção natural, onde sistemas mecânicos sobrevivem em sistemas imutáveis e estáveis, e sistemas orgânicos se adaptam bem ao ambiente. Outra pesquisa é de Emery e Trich sobre os contextos ambientais e suas consequências para as organizações. Ambos existem 4 tipos de contextos ambiental, que é o meio plácido e aleatório, meio plácido e segmentado, meio perturbado e reativo e o meio de campos turbulentos. Outra pesquisa é a de Lawrence e Losch sobre a defrontação entre organizações e ambientes, envolvendo algumas empresas e concluíram que tinham como problemas básicos a diferenciação versus a integração e a integração. Essa pesquisa levou à formulação da teoria da contingência. Não existe uma única maneira melhor de organizar, e em vez disso, as organizações precisavam ser sistematicamente ajustadas às condições do ambiente. Assim, essa escola apresenta alguns aspectos básicos. A organização de natureza sistêmica. Ela é um sistema aberto. As variáveis organizacionais apresentam um complexo interrelacionado entre si e com o ambiente. Essa escola não é considerada como uma abordagem válida por muitos teóricos, pois ela defende que a aplicação das outras escolas, como a clássica, a científica e relações humanas, deve ser realizada dependendo da situação em que a organização se encontra.